Graça e paz, queridos, tudo bem? Eu sou o pastor João Júnior, estou passando aqui para compartilhar nosso minuto de edificação. E hoje vamos estar estudando o Evangelho de João, capítulo de número 19. Então, vem conosco estudar a palavra do Senhor. O Evangelho de João, capítulo de número 19, lá no versículo de número 23 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda alto a baixo, não tinha costura. E disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. Diz ainda o versículo, para que se cumpra as escrituras que diz: repartiram entre si as minhas vestes e sobre as minhas vestiduras lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Essa profecia em Salmo 22, versículo de número 18. Diz o versículo 25 ainda de João 19. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, uma mulher de Clopas, e Maria Madalena. Versículo 26. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao seu discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo de número 19, nós temos aqui a história de horror, mas também que se transformou na história de amor, a crucificação de Jesus. Quando nós olhamos desde o início do capítulo, nós vamos ver que Jesus é levado até Pilatos, e aí depois nós temos ali a via dolorosa, a crucificação, e chegamos no texto que lemos, onde os soldados já estão num estado de deboche, estão rasgando, as roupas de Jesus, repartindo em partes para ter como prêmio. O que me chama a atenção é o versículo 23, a parte final dele, que diz assim: a túnica, porém, tecida de alto a baixo, não tinha costura. E o versículo 24, disseram, pois, os soldados uns aos outros: não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver com quem será. Por que os soldados não quiseram repartir, como eles estavam fazendo com as demais roupas, mas essa túnica eles quiseram lançar sorte para ficar apenas com? Porque era uma túnica cara, era um material de linho fino, era algo raro, era algo precioso, era algo caro. Por que eu quero destacar isso? Porque é uma teologia franciscana que se prega por aí, que o cristão, que o homem, a mulher, o servo de Deus tem que ser miserável, tem que viver na escassez, tem que viver na dificuldade. E pelo contrário, o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. O nosso Jesus, ele vivia confortavelmente. Isso que eu estou te dizendo. Jesus tinha casa, Jesus tinha roupas de qualidade. Então, não permita que essa teologia contamine a sua mente. Nós não podemos viver na luxúria, na avareza, mas também não podemos mendigar o pão, porque a Bíblia fala que tudo que eu e você precisamos, necessitamos, Deus o dará. O que você precisa é crer nisso. E eu te falo isso com propriedade, porque nos versículos seguintes, versículo 25, 26 e 27, Jesus ele está pendurado na cruz. Tenta imaginar essa cena. Jesus pendurado na cruz, a hora que ele olha para baixo, está lá quem? A sua mãe, a irmã dela e Maria Madalena. E tem um discípulo lá, diz o texto. E aí Jesus, em uma preocupação com a sua família, em uma preocupação
com Maria, porque uma das provas que nós temos que José já era morto é este texto. Jesus vai falar assim para Maria, aquela que deu vida ao Filho de Deus. Ele vai dizer assim: mulher, eis aí o teu filho. E ele vai dizer ao discípulo, a quem nós entendemos que era João, pela forma que se relata o texto, sendo o próprio João que escreveu, e ele sempre vai se tratar como discípulo amado. Ele vai falar agora assim: eis aí a tua mãe. Pastor, por que Jesus fez isso? Porque há aqui uma ideia que José já havia morrido. Nós já vimos para trás que Maria, juntamente com José, teve outros filhos. Não foi apenas Jesus. Ela teve mais 3 meninos e mais meninas, que não se menciona a quantidade. Então, nós estamos agora dentro de um cenário onde tem uma mulher viúva e o seu primogênito sendo crucificado. Essa mulher também estava sem casa em Jerusalém, porque há um decreto do rei Dário, lá em Esdra, capítulo 6, versículo 10, 11, 12 ali, que vai dizer que aquele que levantar a mão contra o segundo templo, aquele que falar que vai derrubar a casa do Senhor, que esse seja crucificado. E onde ele será crucificado? Ele será crucificado no madeiro que será arrancado de sua casa, e a sua casa será feita um monturo. Você consegue ver esse cenário comigo? Jesus foi acusado politicamente por 2 falsas testemunhas. Isso vai estar lá em Mateus capítulo 26, versículo 56 ao versículo 60. Os sumos sacerdotes estavam procurando o que acusar, porque qual era o medo deles? Que Jesus estabelecesse o seu reino. Os sumos sacerdotes estavam irados porque Jesus falava que era filho de Deus, e o movimento político ali estava preocupado porque Jesus estava falando que ele estava trazendo o reino de Deus, um novo reino sobre a terra. E aí eles estavam preocupados e procuravam algo para matar, algo para acusar. Não achando nenhuma acusação, se levanta 2 falsas testemunhas com uma meia-verdade. Porque essas falsas testemunhas vão dizer assim que Jesus falou que ia derrubar o templo e em 3 dias ia reconstruir. De fato, Jesus falou isso, mas Jesus também falou que não era o templo ali físico, mas era o templo da sua carne. Então, lá em Mateus capítulo 26, do versículo 56, lei de 59, 60, vai dizer que essas falsas testemunhas falaram: ele falou que vai derrubar o templo. Pois bem, o decreto de rei Dário, lá em Esdra, capítulo de número 6, versículo 11, vai dizer que aquele que derrubar o templo, a casa dele é feito um monturo, é pegado a viga e esse seja crucificado. Então, nós temos agora aqui um decreto político, um decreto válido, com falsas testemunhas e um cenário de morte, de acusação e condenação. Pois bem, Jesus agora ele foi condenado diante desse cenário, a crucificação. Agora a casa de José, por certo, ali nós entendemos que já havia falecido, mas era onde Maria morava, com os seus demais filhos. E virou um monturo. Agora ela está diante de um cenário trágico, sem esposo, sem o primogênito, sem casa. E com alguns filhos, ainda para criar. Jesus, olhando para tudo isso, ele resolve o problema daquela família. Ele vira para Maria e fala: Maria, a partir de agora, você vai tomar João como o seu filho. Ele vai te ajudar. Ele vai cuidar de você. Ele vai te sustentar. João, a partir de agora, você vai tomar Maria como tua mãe. Você vai ser o esteio para ela, você vai cuidar dela, você vai ajudar ela, você vai sustentar ela.
Amados, o que eu quero dizer para você é que Jesus se preocupa com a sua família. Jesus se preocupa com os detalhes da sua casa. Jesus se importa com a sua família, se importa com o seu casamento, se importa com seus filhos, se importa com você. Jesus se importa com a maneira como você vive. Jesus se importa com os detalhes da sua casa, com as coisas que você precisa para viver uma vida tranquila, para que você viva uma vida abundante juntamente com a sua família. O Senhor se importa com o sustento sobre a sua casa. E Ele sempre providencia, Ele sempre coloca pessoas para te ajudar, pessoas para te levantar, para fazer você caminhar em abundância e segurança. Essa é a palavra do Senhor. Porque logo em seguida, quando nós continuamos a leitura do texto, nós vamos ver que Jesus vem a morrer. Ele entrega a vida dele na cruz do Calvário para resolver o maior problema da humanidade, que era a perdição eterna. A Bíblia diz que nós estávamos afastados de Deus. Nós estávamos separados de Deus. E Jesus entregando a sua vida na cruz do Calvário, né? Como se diz a palavra lá em João 3,16. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para nós, todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Chega no versículo 38 em diante, nós vamos ver José de Arimateia, né? Pedindo o corpo ali para Pilatos, o corpo de Jesus, e levando juntamente com uma segunda pessoa. Isso é muito interessante. O versículo 38 vai dizer que José de Arimateia foi até Pilatos para pedir o corpo de Jesus, para enterrar, para fazer de uma forma digna, né? Por ser José de Arimateia um discípulo de Jesus, diz o texto. E depois disso, José de Arimateia, aquele que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, ele vai então até Pilatos, pede o corpo, e o versículo 39 fala de um segundo personagem, e foi também Nicodemos, aquele que foi ter com Jesus à noite. Então esses dois homens vão, tiram o corpo de Jesus, faz ali o enterro, coloca ele no sepulcro, e aí nós concluímos o capítulo de número 19 com essa história de amor de Jesus pela sua família. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e creia que o Senhor tem cuidado de cada um dos detalhes da sua casa, da sua família. Eu quero te convidar, se você foi abençoado por essa palavra, se essa palavra falou o seu coração, deixe o seu joinha, né? Compartilhe para outras pessoas, para que assim elas também possam ser abençoadas com essa palavra. Se você puder, deixe um comentário o que essa palavra falou com você. Que Deus lhe abençoe, um forte abraço e fiquem com Deus.